Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a riqueza desta liturgia de hoje, ela passa pela compreensão do momento em que nós estamos ouvindo essas palavras de Jesus que parecem soar aos nossos ouvidos de maneira estranha. É a conclusão do capítulo 10º, ou seja, o capítulo que Jesus está conversando com seus discípulos, está ensinando os seus discípulos como deve ser o comportamento de um discípulo. O que deve o discípulo pensar? Não apenas como um esforço intelectual, mas muito mais um esforço de decisão. Algumas pessoas, ao ouvir esse evangelho de hoje, principalmente na primeira parte, não é? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, vim separar pai e mãe. Muitos ficam assustados e ficam desorientados, porque se Jesus é o Deus da paz, por que ele está pregando divisão? É porque muita gente não conhece Jesus. Jesus, ele não prega divisão, mas ele não nos engana quando a gente começa o caminho que ele nos propõe como caminho de felicidade. Nem todos são capazes de compreender. Nem todos são capazes de saber que o discípulo que ama, ele faz tudo pelo seu mestre. Inclusive, se for preciso, perder a sua paz para poder conceder paz aos outros. Perder a sua família para poder conquistar mais coisas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, cumpre o primeiro mandamento. Jesus está aqui exigindo o cumprimento do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês imaginam? É preferir a Cristo em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas, na nossa vida, em todas as nossas escolhas. E para fazer isso é preciso primeiro ser discípulo, ser conquistado pelas palavras de Jesus que vêm desde o início do capítulo 10º, porque se a gente chega nesse texto agora, nós começamos a questionar a nossa fé. Espera aí, eu que sirvo esse homem, eu que coloquei a minha vida nas mãos de Jesus, sou obrigado a tomar a minha cruz? Sou obrigado a segui-lo? Eu sou obrigado a realizar, perder a minha vida? Sim. Não por obrigação, se você não fizer, você vai para o inferno, não. Mas é uma obrigação que nasce do amor. Aquele que ama o discípulo, ele não consegue pensar em outra realidade. Entre Jesus e a família, Jesus. Entre Jesus e o mundo, Jesus. Entre Jesus e o dinheiro, Jesus. Não tem como a gente fazer esse momento de conversão interior se nós não estivermos dispostos a tirar da nossa vida tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não convém ao nome de cristão. E para fazer isso, às vezes nós temos que ser violentos conosco mesmos. Quem de nós não tem um pecado de estimação? Um pecado que a gente, todas as vezes que confessa, o fala, mas o fala com aquela certeza de que parece que aquela confissão não vai resolver, porque é o meu, eu cativo ele, eu crio ele. O pecado se cria ali perto de mim, eu não consigo ficar longe dele, mas é porque o nosso amor a Jesus, ele é pequeno. Quando o amor a Jesus cresce, nós começamos a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente.
Nós começamos a enxergar as coisas de Deus não apenas como algo fora de nós, exterior a nós, mas nós passamos a ver as coisas de Deus como algo que nos pertence. É interessante às vezes a gente conversar com as pessoas e as pessoas dizem assim: a igreja fala isso, a igreja fala aquilo. Não, é você que fala, você não pertence a essa igreja. Você não assumiu tudo aquilo que a igreja apresenta para nós como caminho de salvação. Por ela ter se inspirado em Jesus, ela traduz para nós a vontade de Deus. Então, nós precisamos servir essa igreja. Precisamos estar juntos em comunidade e precisamos realizar as obras de caridade. Porque senão, nós vamos ouvir as palavras hoje do profeta Isaías. Se o nosso coração ele não estiver unido a Deus, o nosso culto ele é vazio. Se a nossa vida ela não estiver imersa nesse mistério que é Deus, tudo aquilo que a gente realiza se transforma em pó. Os cultos que realizamos, as orações que fazemos, o bem, a caridade que realizamos, se nós não tivermos dentro de nós um coração purificado, um coração livre da maldade, nós vamos escutar Deus dizendo para nós: tire isso tudo da minha frente. O incenso que vocês elevam a mim me causa náusea, porque vocês estão separando a vivência da fé. Não pode. A fé deve ser colocada na vida, e a vida nossa deve ser um desenvolvimento para chegar à perfeição da fé, da caridade e do amor. Irmãos e irmãs, hoje o que o profeta Isaías diz para nós precisa tocar o nosso coração, porque talvez muitos de nós, por não conhecer Jesus direito, não aceitar Jesus como o grande anunciador do novo reino, de um novo modo de viver, a gente pode estar continuando a viver como aqueles a quem o profeta Isaías se dirigiam. Era um tempo onde havia muita riqueza, um tempo onde havia muita facilidade das coisas, não diferente do nosso tempo. E as pessoas, elas começavam a se afastar de Deus e ir para o mundo. Mas continuavam sendo religiosas, continuavam pagando os seus dízimos, continuavam sacrificando os seus holocaustos, mas Deus diz: isso me causa dor. Porque o que eu quero não é que seja sacrificado 100 bodes, 300 touros. O que eu quero é que vocês deixem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Olha que interessante. O bem, ele é aprendido. Nós temos essa carga do pecado original em nós, que nos puxa para o mal, e às vezes tem uma força muito grande sobre nós. No batismo nós recebemos sacramentalmente todas as forças para poder enfrentar esse pecado. Mas é preciso a gente aprender a fazer o bem. Essa palavra ela é interessante porque aprendizado, ele começa hoje e só termina com a nossa morte. É uma escola que nós precisamos entrar, a escola do coração de Jesus, para que o nosso coração seja humilde como o dele é. Para que as nossas obras sejam de tal forma oferecidas a Deus que alegre o coração de Deus. Por isso que Jesus diz, não é? Até um copo de água que alguém der a outra pessoa por ser meu discípulo não fica sem recompensa.
Ou seja, quem entra nessa escola consegue analisar: eu quero isso e não quero aquilo. Eu sou capaz de escolher, eu sou capaz de buscar o bem e abandonar o mal. Mas para fazer isso, é preciso permitir, primeiro, que Jesus fale aos nossos ouvidos, que Jesus nos convide a ser seus discípulos, porque se não o formos, estas palavras se transformam em palavras escandalosas. E a gente tem medo de dizer: não, dá vontade de rasgar essa página e comer. Às vezes a gente tem medo, porque a palavra de Deus, ela vem com uma tal força dentro de nós, exigindo de nós um novo tipo de opção, que a gente começa: ah não, isso aqui não é para mim. É igual a senhora que, por exemplo, vai rezar, abre a Bíblia e lá aparece: você precisa perdoar 70 vezes 7. Ela fala assim: ah, eu não posso não ouvir essa palavra porque eu tenho muita inimizade. Que Deus nos faça, irmãos e irmãs, sermos violentos conosco mesmos, para tirarmos de nós o mal, arrancar pela raiz. Isso dói. Isso dói. Ser santo dói. Ser santo não é algo que qualquer um pode ser, não. É só aquele que se decide, de fato, a se colocar no caminho de Jesus. Como nós ouvimos no capítulo, no sábado, nós ouvimos Jesus dizendo: basta, você quer ser meu discípulo? Basta ser meu amigo. Não aquela amizade, daquela liberdade que às vezes nós temos, né, de dar um pedala Robinho na cabeça do nosso amigo, mas de uma amizade que a gente, olhando para os olhos de Jesus, a gente consiga compreender os sentimentos dele, aquilo que ele pede de nós. Como tantas vezes Jesus fez, olhou para aqueles que curavam, olhou para Pedro no momento da traição, olhou para Dimas naquele último momento da cruz. Ser amigo de Jesus é saber trocar olhares com ele, saber que existe outra pessoa, existe um outro além de nós, pelo qual nós vivemos, para o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é ser santo. Isso é purificar o nosso interior. Isso é praticar o direito. Isso é corrigir o opressor, julgar a causa do órfão, defender a viúva, fazer o que está ao nosso alcance para sermos melhores. Que Deus nos ajude nessa empreitada, a mim e a você, e que tenhamos coragem de dizer: Senhor, toma minha vida, tudo o que quiseres de mim eu aceito, porque de vós me vêm todas as coisas, e para vós se encaminha tudo que sou eu e tudo que tenho.